Erev Tov, pessoal, boa noite. E voltei para a gente falar mais um pouquinho de criptoufologia, a criptoufologia da Torá. E eu vou hoje ampliar um pouquinho aquilo que eu tinha aberto ontem, né? Na pequena transmissão que eu fiz pela manhã, falando então da abdução do profeta Eliarro, né? Ou Eliarro Anavi, onde eu demonstrei para você o código, né, encriptado no texto que narra, né, o sequestro, né, a abdução de Eliarro aos céus, então por um vórtice, né, evidentemente de luz, não um redemoinho ou uma tempestade, né, como sempre é interpretado. Mas então eu vou ampliar um pouquinho hoje e eu vou falar então, né, mostrar um outro padrão matemático interessante, né, dentro deste códex divino, deste código maravilhoso. Então lá em Melahim Beit, ou Melahim Veit, né, que em português se traduziu para Segundo Reis, né, no capítulo 2, o Perek, segundo, né, no versículo 11, né, Pasuk, né, 11, então você tem aqui, né, vai remar, né, aqui, Holhin haloch vedaber veine rechev esh vesusim esh vai pridu beim shenechem vaya al Eliyahu beseara shamai, né? Então aqui, traduzindo aproximadamente, porque toda tradução ela sempre é aproximada, porque o hebraico é um código e realmente tentar traduzir o hebraico é criar muita confusão, né? Porque não existem mesmo palavras em qualquer língua que podem realmente traduzir esse código divino maravilhoso, né? Então, aqui aproximadamente a tradução seria, né? E aconteceu e foi, né? Que indo eles caminhando e falando, né? Eis que uma carruagem de fogo e cavalos de fogo os separou um do outro e subiu Eliarro ou Elias, né? Num redemoinho, numa tempestade, aos céus. E aqui é onde está todo o segredo, que é a partir daqui, Vaiaal Eliarro Beseará Ashamai. Então, 1, 2, 3, 4 palavras, né? E aí eu expliquei que a partir aqui da letra Ain, né? Aqui de Vaiaal, né? Então aqui você tem a letra Ain de Vaiaal e subiu, né? Eliarro Beseará Ashamai. Esse Ain aqui, essa letrinha Ain, quando você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você tem um Beit. Aí você conta mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você tem a letra Mem, né? E então essas três letrinhas juntas formam o acrônimo moderno UFO, ou OVNI em português, né? A cada 7 letras. E o mais interessante é que a última letra de OVNI, né, aqui no texto está na palavra Shamayim, que é céus. OVNI, céus. E aqui, né, como comumente se traduziu para redemoinho ou tempestade, eu traduzo para vórtice. E aí eu expliquei, né, que tanto o Sefer HaZohar Kadosh como o Shara Gilgulim são claros, né, em revelar que Eliarro, né, o corpo dele fica preservado no redemoinho, fica lá escondido nesse vórtice. E quando Eliarro desce novamente à terra para andar entre os seres humanos, ele toma aquele corpo que ficou preservado lá no redemoinho, né? E é visto aqui, né, entre os seres humanos. E há histórias magníficas, né, assim, da aparição de Eliarro entre os homens, né? Muitas histórias. Inclusive, eu já até falei uma vez, né, sobre o 11 de setembro de 2001. Isso está registrado,
quando Eliarro salvou um grupo de um minyan, né, de Erudim, de judeus que estavam rezando numa sinagoga ali próximo, e a maioria deles trabalhava no World Trade Center, né? E eles estavam esperando completar o minyan, que é um grupo de 10 homens judeus circuncidados, para fazer então as preces da manhã. E não completava, e de repente chegou um estranho que eles nunca tinham visto, e entrou sinagoga dentro, e chamou todos eles, e começou então as tefilot, as orações, né? E eles ficaram depois se perguntando, de onde que veio esse que nós não conhecemos, né? Enquanto eles conversavam, aquela pessoa desapareceu. E nesse interim vieram os aviões e se chocaram, né, contra o World Trade Center. Essa é uma história, né, que está registrada, essa história. Mas então, voltando aqui, né, de novo, para explicar essa questão, né? Então, vai a Eliarro Beseará Shammai, e foi elevado Elias num redemoinho, no vórtice aos céus. E aqui então, né? Ain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Beit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mem, formando o acróstico, né, de Etsembalti, né, Mesorre, que em hebraico é objeto voador não identificado. Agora, vamos lá para frente aqui, vamos pular nos capítulos aqui para frente, né, aqui nesse texto hebraico, e vamos lá para o capítulo 6, aqui, né, de Melahim Beit, né? E o que acontece lá no capítulo 6? No capítulo 6, né, o discípulo, né, de Eliarro, né, do profeta Elias, que era Eliseu ou Elisha em hebraico, né, estava cercado pelo exército inimigo, né? E o jovenzinho, seu servo, né, desesperado, entra a tenda dentro como um vento furioso, né? Rabi, Rabi, Rabi. Tamo a pé, em outras palavras, né? Porque estamos cercados, né? Tem muita gente aí fora, né? E Elias, o profeta, falou assim, ele não sabe, né? Aí o que está escrito acerca disso, né? Está escrito isso daqui, gente, olha. No verso 17 do capítulo 6, né, de Melahim Beit, né? Vai ter Falel, Elisha, vai Omer, né? Adonai, Pikar, Na. E eu vou falar aqui um segredo sobre esse Na aqui, né? Pikar na etenaiv, vai ere, né? Vai picar, Adonai etenai, Anaar, vai ere, veine. Hahar, aqui, né? Hahar, Mele, Sussim, Vechechev, Esh, Sevivot, Elisha. Aqui, né? Traduzindo aproximadamente, né? Está escrito assim: e orou Eliseu e disse: Adonai, né? Abra, por favor. E esse por favor aqui, esse na, é muito, muito, muito importante aqui. Porque esse na, que é por favor, eu te peço, eu te clamo, né? É escrito com duas letras, que é a letra Nun e a letra Aleph, que são as iniciais de Nadav e Avihu, que eram as almas que estavam no corpo de Elias e que passaram para o corpo de Eliseu pelo processo de Ibur, reencarnação Ibur, né? Naquela parte onde te peço que me des porção dobrada do teu espírito. E essa porção dobrada do espírito de Elias eram duas almas, que eram as almas dos filhos de Aron, né? Nadav e Avihu. Nun de Nadav, Aleph de Avihu, né? Ou seja, na etenaiv vaire, né? Peço, por favor, abra os olhos dele para que ele veja, né? E aí está escrito: e abriu Adonai os olhos do moço e viu, e eis que a montanha estava repleta de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Agora, né? Importante, muito importante. Lá no código de Eliarro, né? Lá no código de Elias, a palavra UFO está a cada 7 letras. 7 letras, contando como eu mostrei para vocês lá, né? A letra Ain de Vaial conta 7, a letra Beit de Beseará, né? Conta mais 7, a letra Mem de Ashamai,
né? UFO, mas aqui o padrão é outro, né? E muito interessante, porque aqui também ocorre o mesmo código, só que está a cada 8 letras e não 7. O que é muito interessante, eu vou mostrar para vocês. Então aqui nessa parte que diz, né? Sussim, ve, rehev, este, se, vivot, elisha, né? Ou seja, cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Então aqui você tem a mesma letrinha Ain, aqui ó, tá vendo? A mesma letrinha Ain, lá de Vaia al Eliarro, só que essa letrinha Ain aqui é de Elisha, que é Eliseu. Aí você conta aqui, ó, a partir dessa letrinha Ain, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos ao Veit de Sevivot, né? Ou seja, ao redor. Aí você conta mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos à letra Mem de Sussim, que é cavalos, né? De novo, o mesmo padrão e o mesmo código UFO. Etzem Balti Mesorre. Objeto voador não identificado com o mesmo padrão, só que lá no código de Elias, ele está no sentido da direita para a esquerda. E aqui no código de Eliseu, ele está no sentido da esquerda para a direita. Um indo e outro voltando. Como se um estivesse indo para o futuro e outro estivesse voltando para o passado, que é muito interessante, né? E um padrão matemático, de novo, né? No código de Eliseu, a palavra de Elias, desculpa, a palavra UFO aparece a cada 7 letras, e no código aqui, né, de Eliseu, a palavra UFO aparece a cada 8 letras. O que eram esses cavalos e carruagens de fogo? Objetos voadores não identificados. Carruagens celestes, né? Veículos pilotados por anjos, não veículos físicos, né? Feitos de materiais terrestres, mas veículos luminosos, feitos de luz. E aí temos também que, né, lembrar o que o Sefer HaZohar também diz, né? O Zohar Sagrado, que Elias tem 2 corpos. Um com o qual ele caminha entre os seres humanos e outro com o qual ele caminha entre os seres celestiais. É isso, gente. Eu vim aqui para completar o que eu havia falado ontem para vocês, né? Aberto mais um pouquinho desses segredos maravilhosos da Torá, da Kabbalah, da Ernestá, né? Esses códigos enigmáticos perfeitos. Aqui, se você aplicar aqui uma equação matemática, né? Você vai descobrir muitos outros mistérios, muitos outros segredos, né? E aqui o que nós chamamos de criptoufologia, a criptoufologia da Torá. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui. Então tá, Adriana Camargo, boa noite. Luiz Carlos Vitor, Ismael Dias, o Rav Gabriel Greenberg, que vai amanhã não, dia 4, está lançando o seu livro, né? As Centelhas do Sagrado Leão, acho que é assim, né, Rafa, que chama? As Centelhas do Sagrado Leão, né, do Ari Akadosh, aqui em Mogi das Cruzes, né? Eu pretendo ir lá. A Raya Dias, o Juvenil, né? O Daniel Benlevi. Então, um abraço para todos nós, queridos, né? Todos nós, e muita sabedoria para todos, né? Vamos continuar estudando esses códigos maravilhosos, né? Lembrando que nós temos o livro, né? Vários livros, né? Da nossa criptoufologia, mas o último livro sobre esse assunto é Eu Quero Acreditar, né? Onde vocês vão estudar todos esses assuntos maravilhosos, né? Nesse livro que nós publicamos esse ano, né? Esse ano eu publiquei 3 livros, né? Eu Quero Acreditar, né? Cometas, os Arautos do Despertar da Era Messiânica, e também, né, o último agora foi Simulacrum, a realidade é uma ilusão, né, pessoal? Então, vamos lá, gente, vamos continuar a caminhada, né? E continuar revelando a sabedoria, né, para o mundo todo. Então, boa noite para todos nós, meus queridos, né? Então, agora que a gente se despede, sim, Laila Tov, né? E boa janta para vocês, um bom filme e
Vamos lá. Hazá Ilaá.